Você que já acompanha o Verdade Oculta há alguns anos e conhece bem o formato desta programação que aqui nós implementamos, você já sabe que muitas coisas estão a caminho de acontecer. Nós denunciamos, por exemplo, já há alguns anos atrás, a construção de mais de 800 campos de concentrações dentro dos Estados Unidos. E na medida em que você tem conhecimento de uma peça no tabuleiro de xadrez dos Illuminati, você agora passa a observar por todos os lados deste tabuleiro para ver exatamente em quais peças essa tal peça irá se encaixar. E na questão, por exemplo, dos campos de concentrações da FEMA, nós vamos acompanhando os fatos, vendo as notícias, ouvindo, tomando conhecimento. E aí podemos observar a conjectura da movimentação dessas peças, onde cada uma delas vão se posicionando para se juntarem neste tabuleiro e formar uma imagem de um grande mosaico. Assim, atentos sempre às reportagens da televisão, nós ficamos sabendo se as peças que nós já conhecemos lá atrás estão próximas ou não de se encaixarem. E neste momento em que Barack Obama, presidente americano, faz um discurso, e nesse discurso aponta para uma necessidade, segundo ele, de se prevenir de que possam ocorrer casos de terrorismo, nós vemos uma utilização muito ampla para os campos de concentrações da FEMA. Agora eu quero que você atente para a reportagem sem hora nenhuma pensar, imaginar ou supor que a televisão está a seu favor, que a jornalista da televisão fala as notícias para que você tome conhecimento e para que você se precavenha. Não pense isso. A ideia do jornalismo da televisão, que é comandada pelos Illuminati, é justamente fazer o contraponto da forma deles, para dar legitimidade a eles e impedir que as pessoas que têm realmente o que falar de verdade sobre o processo Illuminati, de controle que está aí, essas pessoas não tenham essa possibilidade de falar para uma grande plateia através de redes de televisões. Justamente porque eles já estão fazendo esse papel de defender os direitos do povo. Então não se atente achando que a jornalista está a seu favor, de que essa emissora de televisão está fora do controle dos Illuminati. É apenas uma forma de se colocar dos dois lados do tabuleiro para dar a você uma falsa impressão de que você tem alguém do seu lado. Mas vale a pena conferir, vale a pena assistir e perceber o quão nocivo é essa nova proposta de Barack Obama de modificar a Constituição americana em favor de prevenir possíveis ataques terroristas. Acompanhe com atenção e logo depois eu volto. Começamos hoje com dois discursos, ambos do mesmo homem, do presidente Obama. Um discurso que poderia se dizer dele uma demolição na Constituição. Um ataque contra os valores implementados pelo governo anterior do George Bush. E num outro discurso, proclamando o poder autoritário para ele próprio. Discurso de algo que não está na Constituição e nunca antes foi imposto ao longo do período da história americana, até mesmo por George Bush e Dick Cheney. Mas, misteriosamente, o presidente Barack Obama ousou fazer esses dois discursos simultaneamente. Em frente ao Arquivo Nacional, Obama fez severas críticas à administração de Bush e disse que suas ações precipitadas deixaram um legado no seu governo de tremenda bagunça. O governo passado tomou muitas decisões arriscadas. Foram implementadas rápidas demais. Concluímos que decisões desse tipo não podem mais acontecer. O governo Bush tomou decisões baseadas no medo em lugar da razão. As decisões que foram feitas ao longo do seu governo criou uma forma legal de combater o terrorismo, mas ela não foi eficaz nem sustentável. Uma forma legal para combater o terrorismo, mas ela não foi eficaz nem sustentável. Nossa. Momentos depois, ele anunciou a sua solução, sua própria forma legal de combater o terrorismo. O presidente Obama propôs hoje algo novo, chamado detenção prolongada.
Isso não soa mal, certo? Detenção prolongada. Já vimos no cinema, foi propagado por Tom Cruise em 2002 no filme A Nova Lei, se lembra? Um policial do departamento chamado Pré-Crime. Pré-crime é prender pessoas que ainda não cometeram crime para que elas então não o cometam. Minhas ordens são para prender você antes que você cometa um crime de assassinato, hoje às 22h20. Não, não fiz nada. Ele não fez nada, mas fará. Crime não praticado é motivo para levar pessoas à prisão com a certeza de que irão cometer? Há um número enorme de pessoas que não podem ser processados pelos crimes que cometeram. Em alguns casos, porque as provas passam a ser inconsistentes. São brechas que ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Então não se pode prender pessoas por crimes que já cometeram. Assim deve-se manter pessoas na prisão por causa da expectativa de que essas venham a cometer crimes no futuro. Terroristas da Al-Qaeda e suas afiliadas estão em guerra com os Estados Unidos. Os que são capturados são como prisioneiros de guerra. Temos que prevenir que não nos ataquem de novo. Prevenir. Vão prender pessoas por tempo indeterminado para a prevenção. Detenção por tempo indeterminado sem julgamento. O que é isso? É isso que o presidente Obama propôs hoje, estupro, como eufemismo à liberdade civil. Foi o que definiu hoje o New York Times. Nós víamos isso no horizonte por muitos anos, mas conseguimos passar pela era George Bush. E agora a ideia de lutar com a administração Obama sobre esses poderes é realmente desconcertante. É desconcertante ouvir do presidente Obama pedir poder para manter as pessoas em prisão indefinidamente. E sem qualquer acusação contra ela, sem sentença, apenas prendendo. Isso é desconcertante. Ouvi-lo fazer essas reivindicações no meio de um discurso. E tudo em benefício da lei. Devemos fazê-lo com bastante confiança, em nome da lei. Nosso governo está defendendo posições em nome do Estado de Direito. Essas posições estão alinhadas com o Estado de Direito. Como pode o presidente falar poeticamente do Estado de Direito? E apelar para o poder totalitário a fim de prevenir que alguém possa cometer um possível crime no futuro? Como podem essas duas coisas coexistirem no mesmo homem? No mesmo discurso, demonstram autoconsciência, mas embaraçadamente faz a mesma coisa. Após acusar a administração de Bush com sua estratégia legal para combater crimes, isso é o mesmo que o presidente Obama está propondo. O que poderíamos perder com as normas que propõe? Que é garantir que estejam alinhadas com o Estado de Direito. Devemos ser claros, defensíveis e criar normas legais para aqueles que se enquadrem nesta categoria. Devemos ter uma forma através da qual a prisão prolongada seja cuidadosamente avaliada e justificada. E essa é a nossa principal meta, a construção de um quadro jurídico legítimo, não restando os que não podem ser detidos ou transferidos. O objetivo é não desistir de um quadro jurídico legítimo. Na nossa Constituição, a detenção prolongada não deve ser a decisão de apenas um homem. Se decidirmos que os Estados Unidos podem prender indivíduos para evitar danos e assim travarmos uma guerra ativa, vamos fazê-lo dentro de um sistema que envolve justiça. Daqui em diante será assim. Minha administração vai trabalhar com o Congresso para desenvolver regime jurídico apropriado, a fim de criar esforços no sentido da construção dessas leis. A construção de um regime legal a fim de promover detenções por tempo indefinido. Você ouviu o que ele disse, desenvolver um regime jurídico adequado. Desta forma será construído todo um novo sistema fora dos tribunais, até mesmo fora das comissões militares, para que você possa ser preso por tempo indeterminado, mesmo sem ter acusação alguma. Estão formatando esse sistema para pôr em prática. O que será que as pessoas estão pensando sobre essa estratégia legal? No Reino Unido, discussões estão acontecendo sobre esse tema, e o principal é se a pessoa pode ser detida previamente. No calor do debate, Tony Blair defendeu o limite de 3 meses de pré-prisão, enquanto o parlamento defende 28 dias como limite. 28 dias de prisão preventiva é o máximo acolhido em qualquer democracia, em qualquer lugar do mundo.
E, contrariadamente, Obama vem propor prisão por tempo indeterminado? E até que não haja mais possibilidade de ameaça e a detenção prolongada não se faça mais necessária. Neste exato momento, estamos providenciando campos de treinamento nas cidades para esse pessoal que intenta contra a vida dos americanos. Devemos esperar para daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? E deixar para detê-los daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Então pode ser preso hoje, trancafiado sem julgamento, sem ter convicção de que tenha cometido algum crime, sentenciado por 10 anos até que a ameaça sobre as pessoas tenha passado? Detenção prolongada é a resposta. Esse é um belo discurso do presidente Obama hoje como patriota, usando uma linguagem poética sobre Estado de Direito e Constituição. A mais audaciosa proposta desagrava a Constituição que já foi ouvida em todos os tempos pelo povo americano. É bom destacar nesta reportagem, entre outros fatos, abrindo neste caso um parênteses, a questão de Hollywood mais uma vez interferindo. Muito antes de Barack Obama apresentar essa proposta, o cinema já havia massageado o entendimento das pessoas, a mente das pessoas, preparado o caminho para esse tipo de oportunidade. Quando Hollywood lança um filme, pode ser por vários motivos, mas certamente o motivo principal deles não era entretenimento. O motivo principal deles não é arrecadar dinheiro nas bilheterias, ou com a venda dos seus filmes, ou direitos dos seus filmes. Mas o objetivo de Hollywood é o princípio pelo qual foi criada essa indústria cinematográfica. É auxiliar em tudo o possível a agenda global. Aproveitam também, é claro, para zombar de nós algumas vezes. Mas não foi este o caso no filme A Nova Lei de Tom Cruise. A ideia justamente era já nos preparar a mente humana para aceitar a lei que viria e que está por surgir a qualquer momento, a lei da detenção prolongada nos Estados Unidos. Então, quando você vê a peça do tabuleiro ou a peça desse quebra-cabeças, campos de concentrações da FEMA, você pode esperar que algo vai acontecer. Você pode esperar que vai ser utilizado para alguma coisa. E quando agora você ouve Barack Obama anunciando que vai propor a criação de uma lei ao Congresso americano, em que a pessoa pode ser presa sob suspeita de um dia cometer um crime no futuro, é lógico que vai precisar de um local muito amplo para colocar essas pessoas. E agora, num segundo ou no terceiro momento, nós imaginamos isso acontecendo no Brasil. Lá, Barack Obama chamou esses campos de treinamento. Aqui nós temos também muitos campos, não são de concentrações. Não são campos propriamente de treinamentos, embora se treine nele, mas são os campos de futebol. Não existe local mais adequado no Brasil para se prender um grande número de pessoas do que um estádio de futebol. E nós ficamos pensando para um futuro, não sabemos quando, nesta possibilidade. Uma necessidade real de se prender várias pessoas no Brasil. E imagine se essa lei também vem para cá. Não é difícil ela chegar aqui. Uma lei em que o governo, a autoridade, pode prender qualquer pessoa sob suspeita de um futuro crime daqui até 10 anos à frente. Onde colocar muitas pessoas de uma vez? Eu pergunto a você, meu amado, qual torcedor do Grêmio não gostaria de pisar no gramado do seu time de futebol, do campo do seu time de futebol? Eu narrei futebol durante muitos anos na minha vida. E eu conheço de perto isso. Muitos torcedores gostariam de ter a chance de pisar no gramado do Maracanã. E quando chegar a hora de prender muitas pessoas nesses estádios de futebol, deixar as pessoas lá presas por tempo indeterminado, é certo que muitos vão cantando para lá. Vão cantando música sertaneja, dançando funk, ou quem sabe cantando até rock and roll, mas com a felicidade de ir para o estádio de futebol pisar no gramado do Maracanã, no gramado dos maiores estádios do Brasil. Mas dessa vez, infelizmente, não será para disputar uma partida de futebol, mas para ficar preso por tempo indeterminado.
Quando há na cabeça das pessoas aquilo que o processo que está aí colocou, como valores, por exemplo, de adentrar no gramado de um estádio de futebol, esses valores vão ficar guardados na cabeça das pessoas. E no momento em que essas pessoas forem presas nesses estádios de futebol, certamente a dor não vai ser tão grande de estar indo presa, justamente porque pensará, teria a oportunidade de pisar no gramado do Maracanã.